E aí, tudo bem? Então, nós estamos aí iniciando um estudo, o livro de Atos. Então eu convido você hoje, nesta noite, agora a partir das 18 horas, a participar conosco. Um comentário daquilo que estaremos expondo, Atos capítulo 2, a partir aqui do versículo 8, versículo 7 melhor. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna. Então, nós podemos observar que eles conseguiram, entender aquilo que estava sendo dito. Havia uma mensagem direta, específica ali para aquele povo. Então, o que eu quero comentar aqui com vocês hoje é qual a finalidade disso? É só uma forma espiritual, que isso vai contribuir para a nossa vida do dia a dia. Isso é muito importante. Esse propósito que Deus reuniu o povo não era simplesmente para capacitá-lo das condições espirituais, mas principalmente das questões físicas. Então, às vezes, nós ignoramos uma ordenança de Deus tão simples. Nós podemos ver que a partir daquele momento muitas pessoas foram curadas, muitos tiveram entendimento, a igreja começou a crescer. Então, esse estar cheio do Espírito não é simplesmente uma questão de dom, é uma questão de necessidade. Então, as necessidades do dia a dia, elas mexem ou não conosco? Comigo elas mexem muito, Principalmente quando as notícias não são boas. Essas necessidades, elas falam tão alto que muitas pessoas aceitam e se escravizam por esse sistema, mesmo sendo cristão. Então aqui, irmão, a questão não é estar cheio do Espírito Santo. É muito mais do que isso. Precisamos entender que isso vai contribuir para as nossas necessidades do dia a dia. E aí agora eu vou sair um pouco do livro de Atos, capítulo 2, e vamos aí navegar aí no livro de Números, capítulo 11. O que tem isso a ver com o livro de Atos? Tem tudo a ver. No Antigo Testamento, algumas pessoas eram dotadas com a porção do Espírito Santo para falar com o povo. A partir do Novo Testamento, todos tiveram essa liberdade, de ter livre acesso à presença de Deus. Então nós vamos ver agora aqui, a partir do versículo 13, a história é bem longa, mas eu vou tentar aqui abreviar. Moisés estava muito esgotado. E aí Moisés começa a falar com Deus. A partir do versículo 11, ele vai dizer assim, Números 11, versículo 11. Moisés estava muito esgotado. O povo estava reclamando, não tinha todas as necessidades supridas da maneira como ele gostaria que tinha lá no Egito, e começaram a pressionar Moisés. E aqui nós podemos observar que o povo não podia chegar à presença de Deus, mas Moisés, que tinha o Espírito do Senhor, tinha livre acesso. Então, olha que coisa interessante. Às vezes nós temos tantas necessidades, mas porque esse Espírito Santo não está em nós, e só temos as queixas, os problemas, a situação nunca se resolve. Porque não é uma questão física. Nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele reina. E olha só, Moisés vai dizer, Números 11, versículo 11, por acaso fui eu que o concebeu, está se referindo ao povo, Moisés falando com Deus. Fui eu que o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido? Leva-o à terra que prometeste sob juramento aos teus passados. O que o povo estava pedindo? O povo estava pedindo carne.
Quem aqui não gosta de um churrasco? Quem aqui não gosta de uma boa comida? E esse povo era um povo bem exigente, como eu e você. Então ele vai dizer assim, ó, versículo 13: onde conseguirei carne para todo esse povo? Eu estou no deserto. Eu não estou no meio de fazendeiros. Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos para comer carne. Então, Deus vai ouvir essa oração e vai dizer assim, ó, eu vou fazer esse povo comer carne até enjoar, até não querer mais. Né? E não vai comer carne, Moisés, nem um dia, nem dois. Vai comer carne todo o tempo. Né? E Deus estava muito indignado aqui com esse povo, porque eles não conseguiam ver as maravilhas de Deus. E é assim, quando nós mergulhamos nas nossas necessidades, nós tiramos o foco daquilo que Deus já fez e que Ele pode prover. E aí, ao invés de você ser aquela pessoa que é grata, que tem um coração reconhecendo a bondade, que mesmo no momento de dificuldade você tira um proveito, você começa a trazer um peso muito grande para outro. E olha que Moisés era uma pessoa já cheia do Espírito Santo. Então, Deus vai responder: diga ao povo, consagre-se para amanhã. Então, existe aqui um ponto importante, né? Não existe bênção sem consagração, não existe bênção sem compromisso, não existe bênção sem você se envolver com Ele. Essa mágica não existe. Se eu for em determinada igreja vai acontecer. Não vai. Se eu orar hoje, Deus vai compadecer. Não vai. Né? É consagrar. É ter uma vida entregue. Né? O Senhor ouviu quando se queixaram a Ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela. Né? Então veja a indignação, né? Porque eles estavam com saudade de um passado que não estava fazendo falta, porque Deus estava suprindo. Porém, era um alimento diferente do que eles estavam acostumados a comer no Egito. E isso aqui é um ponto muito importante. Uma vida convertida, né, a rota, a rotina, as provisões não é igual do mundo. E não vai ser, porque as coisas de Deus são bem melhores. Né? Então, mesmo assim, depois de trazer essa orientação para eles, Moisés vai dizer no versículo 21 de Números 11. Olha o que está escrito aí. Né? É bom você estar com a sua Bíblia acompanhando. Aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé. Olha que situação de Moisés. E dizes: darei a eles carne para comer durante o mês inteiro. São 600.000 pessoas, sem contar homens e mulheres. Então isso vai triplicar. Como vai ser isso, Deus? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Mesmo uma pessoa cheia do Espírito, diante das coisas impossíveis, né, duvida. Porque é milagre. Então, milagre não tem como racionalizar ou racionar, né? Não tem como você, às vezes, visualizar por algo tão difícil que nós ficamos impedidos. Né? Mesmo sendo uma pessoa cheia do Espírito. Então, essas dificuldades, elas vão existir, querido. Mas nós não podemos deixar de continuar buscando. Continuando no versículo 22. Será que havereis o suficiente para eles, todos os peixes do mar fossem apanhados? Mesmo diante de uma dúvida, Deus continua respondendo. Deus respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então, aqui vai ter um momento muito importante, onde nós vamos fazer a aplicação do Espírito Santo de Deus. Versículo 24 a 25.
Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e o dispôs ao redor da tenda. Versículo 25, capítulo 11, do livro de Números. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Né? Então aqui foi algo específico, né, naquele momento, para aqueles 70. Porque na antiga aliança, Deus escolhia algumas pessoas apenas, não um grupo inteiro, como é na nova aliança, como foi o batismo com o Espírito Santo. Versículo 26. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Não estavam junto com aqueles 70, junto com Moisés. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. Por algum motivo, algum problema. O Espírito também veio sobre eles e profetizavam no acampamento. Então, certo jovem, né, correu até Moisés, o nome dessa pessoa é Josué, falou assim, Euade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os, está errado. E olha o que Moisés vai dizer. Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Versículo 29. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o Espírito sobre eles. Então nós podemos observar aqui que essas duas pessoas, Eldade e Medade, apesar de ser uma autoridade, não estavam no local, não estavam no acampamento. Mesmo assim, o Espírito Santo veio sobre eles, que aí simboliza aquelas pessoas que não faziam parte do grupo, do povo de Deus, que eram os gentios e que foram alcançados. Então, mais uma vez, assim como no Antigo Testamento, na Nova Aliança, o povo de Deus foi alcançado, mas os gentios também foram alcançados com a graça de Deus. E hoje, querido, Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer a mesma coisa contigo. Não é só uma questão espiritual. Você precisa disso. Você precisa dessa porção. Você precisa estar com seu coração cheio da graça, da presença, das promessas de Deus, para que você possa enfrentar tempos como esse Moisés enfrentou. De pressão, de dificuldades, mas porque o Espírito do Senhor estava sobre Moisés, Deus ouviu, clamou e atendeu. Então, que essa palavra possa servir para fortalecer a sua vida e entender que o que Deus orientou no Novo Testamento não era simplesmente uma formalidade, um ritual da igreja. É uma necessidade que todos nós temos de buscar a Deus, não só para ter os dons espirituais, mas também para ter força para conquistar aquilo que ainda falta e que Deus quer usar na sua vida. Então, que Deus possa abençoar com essa mensagem e aquecer o seu coração cada vez mais.